Essa é a nossa segunda videoaula da série aí sobre manejo e conservação do solo e da água. Então, na primeira videoaula, a gente falou, né, sobre o manejo e conservação, a importância disso, né, e falamos teoricamente de algumas práticas que garantem aí um bom manejo tanto do solo quanto da água, né? Tanto de manejar bem e de conservar esses dois recursos naturais, né? Que é o solo e a água. E nessa videoaula a gente vai falar e orientar como fazer uma das práticas, que é a adubação verde. A adubação verde, ela vai garantir aí a nutrição, o enriquecimento nutricional do solo, a depender das plantas que a gente escolher, né? Então ela pode adubar o solo, principalmente com um nutriente, né, que geralmente é o mais utilizado pelas plantas, maior quantidade, que é o nitrogênio. Então a adubação verde, a depender das plantas, né, que a gente, das variedades que a gente utilizar, vai enriquecer o solo com esse nutriente, que é o nitrogênio. E além disso também vai melhorar e vai aumentar a quantidade, né, de matéria seca, de biomassa, e fazer aí a cobertura do solo. Então, primeiro, para falar assim, no momento de realizar o plantio, para fazer uma adubação verde, quais sementes eu vou escolher? Então, isso vai depender do objetivo. De modo geral, né, as plantas, elas são separadas em duas grandes categorias. A gente chama de leguminosas, né, e de plantas gramíneas. Então, as folhas estreitas, elas são as gramíneas, e elas precisam aí de maior quantidade de nitrogênio, e elas não conseguem captar esse nitrogênio atmosférico. Já as leguminosas, ela tem esse poder de captar e de incorporar no solo esse nutriente. Então, se eu vou fazer um plantio, por exemplo, de uma planta gramínea, um milho, um sorgo, eu vou introduzir ali a cultura da cana, ou qualquer uma outra cultura que tem uma demanda significativa de nutriente, então eu vou optar por plantar leguminosas, né? E quais são essas leguminosas que a gente poderia estar plantando? O andu é uma leguminosa, o feijão de corda é uma leguminosa, o feijão de porco, né, é uma leguminosa, a mucuna preta é uma leguminosa, o andu forrageiro é uma leguminosa, a crotalária é uma leguminosa, né? A leucena é uma leguminosa. Então são plantas que têm essa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico por meio aí das suas raízes, e isso acaba sendo incorporado no solo. Então eu já garanto aí, né, uma melhoria no sentido da adubação com esse nutriente. Sem contar nisso, as plantas, elas vão crescer, vão fazer o processo de retirada também de outros nutrientes do solo, muitas vezes nutrientes que estavam em uma camada, por exemplo, que a minha planta que eu vou, a minha cultura que eu vou introduzir ali, não teria capacidade de retirar esse nutriente em camadas mais profundas. E aí eu fiz adubação verde, coloquei ali espécies que vai fazer essa retirada, que a gente chama o processo de ciclagem de nutrientes. E aí vai trazer esses nutrientes que estavam em camadas mais profundas, colocar na minha parte mais superficial. E aí quando esse material, essas folhas, esses talos, né, entrar em decomposição, esses nutrientes vão ser disponibilizados, por exemplo, para a minha outra cultura. E aí existe um outro objetivo, que eu quero fazer a minha adubação verde, né, mas no sentido de produzir uma boa camada de matéria seca, né? Então a gente tem outras opções aí de plantas também nesse sentido. Não, eu quero uma matéria seca que demore mais para decompor. Aí a gente torna falar daquele exemplo. A gente tem as plantas de folha larga, né, e aí de modo geral as leguminosas, que elas decompõem mais rápido. E aí a gente tem as de folha estreita, como cana, capim, que decompõe mais lento, né? O sorgo, cana, capim, milho, então grama. Então são plantas que acabam decompondo mais lentamente. E essa decomposição, ela vai estar relacionada a dois componentes, né, que estão presentes ali, que é carbono e nitrogênio. Então toda planta que tem maior quantidade de carbono, né, e todas as plantas, todo vegetal tem carbono. Então, quando essas plantas que têm maior quantidade desse elemento, né, que é o carbono, elas demoram mais para decompor. Então, é o caso que acontece com as plantas, as gramíneas. E todas as plantas que decompõem mais rápido é porque ela tem menor quantidade de carbono e uma quantidade equilibrada ali de nitrogênio. Então, ela acaba decompondo mais rápido. Então, na hora da escolha, eu tenho que fazer
essa comparação. Eu quero enriquecer meu solo, incorporar mais nitrogênio ali, então eu vou dar preferência para cultivar plantas leguminosas. Não, eu quero simplesmente produzir muita biomassa para fazer uma cobertura do solo e quero também que esse material demore mais para decompor. Então eu vou dar preferência por plantas gramíneas. Então a gente está aqui com algumas sementes. No nosso objetivo aqui, a gente quer as duas coisas, né? Que é incorporar também um pouco de nitrogênio no solo. A gente vai fazer essa adubação verde numa área consociada com a banana, né? Que é uma outra prática de manejar e conservar o solo, que é fazer plantios intercalados, né? No meio da sua cultura principal, você pode, por exemplo, estar trabalhando na adubação verde. E aí escolher sementes, por exemplo, como leguminosas, vai estar enriquecendo e já adubando a sua cultura principal. E além de adubar, vai depois ter vegetal ali, matéria seca para cobrir o seu solo. Então você pode fazer isso consociado, também é uma prática de manejo de conservação do solo, e a gente garante isso também com a adubação verde. Então no nosso caso aqui a gente vai plantar, fazer um coquetel de sementes, utilizando tanto sementes de leguminosas, sementes de gramíneas e outras sementes também. Outras sementes porque são sementes que apresentam sistemas radiculares mais profundo, que produzem uma grande capacidade de matéria seca. Então, além de ser leguminosa ou gramínea, a gente tem que levar em consideração isso. Plantas adubadoras que possuem o sistema radicular mais profundo para poder fazer o processo de ciclagem, que é aprofundar a sua raiz e pegar nutriente que está lá em camadas mais profundas, né, e ciclar e trazer isso para a parte superficial do solo. A gente precisa escolher plantas que tenham boa capacidade de produção de matéria seca, né? Que produza bastante folha, que seja bastante volumosa, e quando a gente fazer o processo de corte ou de roçagem, a gente consiga cobrir o solo, né? Com uma boa quantidade ali, um bom volume. Além disso, a gente também precisa preferencialmente escolher plantas, né, que sejam alelopáticas. E o que é isso, Suzy? Plantas alelopáticas são plantas que produzem substâncias químicas, né, que ajudam inclusive no controle de ervas daninhas e também de pragas e de doenças do solo. O exemplo disso, por exemplo, a gente está aqui, vou mostrar para vocês semente de crotalária. A minha cultura principal aqui é a banana. Então a crotalária, ela vai ajudar no controle, por exemplo, de nematóide, que é um verme que ataca a cultura da banana e que acaba dando grandes prejuízos para os produtores de banana, e também ajuda a controlar o mal do Panamá, né? Ajuda a controlar o fungo, que é o fusário que provoca o mal do Panamá, que é uma outra doença também que traz grandes prejuízos. Então, é importante também que a gente busque conhecer um pouquinho mais, busque orientações de profissionais para a gente escolher bem as sementes, né? Hoje a gente tem uma ferramenta na internet que está à disposição, né? Então, a gente é bom dar uma pesquisada de fontes seguras. Nos canais do IBS tem outras videoaulas tratando também do assunto. E aí é importante a gente estar dando essa pesquisada para fazer uma boa escolha, porque o sucesso do resultado da nossa adubação verde vai depender primeiro de eu definir o meu objetivo e depois da escolha das minhas sementes. Uma outra característica que a gente deve levar em consideração na hora de escolher as sementes é que sejam sementes rústicas, né, que se propaguem com facilidade, que não tenha tanta exigência relacionadas aí com relação à fertilidade do solo. Sementes que tenham, lógico, um baixo custo, para não ser um investimento muito alto para poder fazer essa prática. E também que sejam sementes, aí plantas, na verdade, culturas que sejam fáceis de produzir sementes para serem propagadas depois, né? Então é importante, quando a gente faz a primeira vez a adubação verde, posteriormente é interessante que a gente deixe parte daquela área ou faça isso de forma isolada, separada, para colher parte da semente, porque a gente vai falar aqui, a gente vai fazer o plantio e depois a gente vai falar qual o ponto de corte e tal, porque é uma questão interessante, né? E deve ser levada em consideração. Então aqui a gente está com as sementes que eu falei anteriormente, né? A gente tem aqui feijão, que é uma leguminosa, né? A gente tem aqui o gergelim. O gergelim, ele tem uma boa capacidade de produção de massa, né? De matéria seca, produz bastante volume de folhas. Aqui a gente tem o sorgo, né? Aqui o gergelim. Aqui a gente tem o sorgo que acabou acidentalmente misturando com o milheto. Também é uma leguminosa, uma gramínea. Então o milheto aqui, o sorgo, são as gramíneas, né? A intenção é colocar eles para
que demore também mais o processo de decomposição e mantém o solo coberto por mais tempo. E aqui a gente tem, né, sementes da crotalária, né, que é uma leguminosa que tem uma excelente capacidade adubadora do solo. Né? Então a gente vai fazer esse coquetel com essas sementes. E aqui agora como é que a gente faz antes de ir para campo, né, antes de realizar o plantio. Aqui a gente vai adicionar todas as sementes no mesmo recipiente. E aí aqui a gente vai misturar. Né? A gente vai misturar todas as sementes. E aí esse plantio aqui, ele vai ser realizado a lanço, né? O nosso solo, ele tá com umidade, a gente vai jogar a lanço, né? Tem um pouquinho só de material já vegetal que vai ajudar aí as sementes, né? Cobrir as sementes para facilitar no processo de germinação. Então, essa atividade é interessante realizar ela, né? Se a área for irrigada, pode realizar em qualquer, né, período do ano. Agora, se é área de sequeiro, é interessante estar realizando no início, né, da estação chuvosa, porque é um período que você vai ter mais umidade no solo. E as plantas, de modo geral, na natureza, precisam de umidade para se desenvolver. Então, assim, Suzy, minha área é pequena, tal. Como na nossa região, principalmente para quem vai fazer de sequeiro, a chuva é um pouco limitada, muitas vezes não dá tempo. Por exemplo, eu preciso no mínimo de 60 dias, a depender das minhas plantas, né? Então, assim, a gente já botou uma média de 75 dias para atingir o desenvolvimento, para começar a vir o corte, tá com corte. Então, 75 dias, a depender do ano, do volume que for de chuva, não é suficiente fazer o corte desse material e entrar com uma nova cultura, né, no caso para colheita. Não é possível entrar realizando o plantio, né, em cima dessa palhada, fazendo plantio direto. Então, a ideia é que eu escolha uma área, faça isso, se não for possível plantar, eu deixo essa área descansando, planto uma outra, e aí no ano seguinte eu retorno meu plantio para onde eu fiz a adubação verde no ano anterior, né? Mas na área irrigada isso é independente, vocês podem estar realizando em qualquer época do ano. E aí tem um outro fator que eu acabei não falando anteriormente, que é importante no momento da gente escolher também essas sementes, a definir as espécies aí ou variedades, né, que a gente vai estar incorporando de sementes para fazer adubação verde. A gente escolha plantas que, além de ter uma boa capacidade de matéria seca, no caso de folhas, né, tenha também uma grande capacidade de produzir raízes, né? Então a gente imagina ali a planta desenvolve, ela forma um material, né, vegetal para cima, mas também tem as raízes. E essas raízes, elas também são bastante benéficas aí para a estruturação do solo. Né? Então, solos compactados, por exemplo, elas vão ajudar a romper essas estruturas. Ali ela vai trazer nutrientes, né? Fazer o processo de ciclagem de nutrientes nas suas próprias raízes, vai ficar nutrientes. Então, quando a gente fizer a roçagem por cima, essas raízes elas vão ficar ali sem mexer embaixo, porque a ideia é justamente, quando fazer adubação verde, não fazer o processo de aração, né? E nem de gradagem, porque aí a gente desestruturaria novamente, né, o solo. Então, a gente vai ter uma adubação verde realizada ali em cima, mas ali abaixo da superfície do solo, a gente vai ter ali uma camada de 20 centímetros cheia de raízes. Então essas raízes vão também entrar no processo de decomposição, e aí quando ela decompõe, ali onde ela passa, ela vai formar vários micros canais, né, microtubos, tubos assim, vamos dizer. E aí quando chover, vai favorecer o processo de infiltração e de armazenamento de água no solo. E a parte que está em cima vai estar roçada, vai estar cobrindo o solo, vai favorecer também o não escorrimento, a não formação de enxurrada, e essa água vai ser mais infiltrada. Então a gente consegue potencializar a água da chuva, né, e melhorar aí a fertilidade e a produção naquela área. Então, como eu falei anteriormente aí, né, que a gente ia fazer essa prática, mostrar para vocês como fazer. A gente está numa área aqui que a nossa cultura principal é a banana, né? E uma parte dessa área aqui, até a nível de demonstração mesmo, ela já recebeu essas sementes, né? Foram sementes jogadas aqui a lanço, que é a mesma forma que a gente vai fazer com essas sementes, né? Jogar no restante da área que não recebeu. Então aqui a gente vê
né, a quantidade de plantas que nasceram. Então aqui a gente tem feijão, tem o milho, tem o milheto, né, tem o girassol, né, tem o gergelim, tem inclusive aqui o cariru também, que foi uma planta que a gente utilizou para fazer um teste, né, ela produz bastante matéria seca e tem um sistema radicular mais profundo, então a área está bem formada. Essa área aqui está com 25 dias, 24 dias, né, que foi jogada as sementes. Então aqui, qual é o momento de cortar, Suzy? Quando elas atingirem, quando a maioria delas começar a soltar a floração. Quando a gente vê que vai começar a soltar a flor, que vai começar a soltar o pendão, é o momento de entrar realizando o corte, né, ou roçando. Então a gente pode realizar o corte de duas formas, ou roçar, cortar na verdade com o próprio facão, com a foice, em 3 partes, né? Ou entrar também, fazer esse corte e depois entrar com a roçadeira. E quem tem a roçadeira aí mecanizada, né, pode estar entrando também com essa roçadeira, com o trator e fazendo essa roçagem, né? Com relação às plantas que estão próximas aqui à cultura, querendo ou não, acaba gerando uma certa competição, né, pelos nutrientes. Então essa área aqui ela vai ser coroada, vai ser coroada, né, para não gerar competição. O que vai ficar são mais as plantas mais na parte central. Então a gente tem aqui essas duas, essa área já plantada. Agora a gente vai pegar as sementes e vai continuar realizando aqui, né, esse plantio. Então, como a gente viu, é uma prática muito simples de se realizar, né? Geralmente aí a forma mais indicada mesmo é o plantio a lanço dessas sementes. E aí a gente só precisa definir bem o objetivo, né? Se a gente quer somente fazer a cobertura ou se a gente também quer enriquecer o solo, né, com nitrogênio devido a essa capacidade, né, de fixação biológica de nitrogênio, né? Então são bactérias que estão nas raízes ali das plantas, das leguminosas, que faz esse processo de fixação do nitrogênio atmosférico e coloca em disponibilidade no solo para que as plantas, né, a cultura principal posteriormente, absorva esse nutriente. Além disso, a gente vai promover o processo de descompactação, vai promover o processo, né, de cobertura, e a gente vai economizar com irrigação, né, se o caso for irrigação. E se não for com irrigação, a gente vai manter o solo úmido por mais tempo, somente com a água da chuva. Além disso, a gente vai também favorecer o não carreamento, né, da cobertura mais superficial, né, da camada que de fato interessa para a produção, que é a camada fértil, que são os primeiros 20 centímetros. E quando vem a chuva, né, que formam volumes, aí, grandes volumes, e acaba acumulando no solo, a primeira camada que é levada é justamente essa camada superficial que está a fertilidade, né, do solo. E o pior que isso, além de carregar a água, o solo fértil, né, reduzir a produtividade, reduzir a produção, piorar a qualidade do nosso solo nutricionalmente ano a ano, leva também sedimentos, leva areia, né, leva argila e principalmente areia para o rio, e vai riachos e nascentes, e vai proporcionar aí o processo de assoreamento dos rios. E esse material, após roçado, atingir o processo na altura, né, altura e também iniciar o processo de floração, a gente tem que roçar. Por quê? Quando inicia o processo de floração?
A planta, quando ela está crescendo, em todas as suas partes, ela é constituída de nutrientes. E quando começa a soltar flores, se a gente deixa florar, essa concentração de nutrientes é jogada para a floração. Então a gente perde, né, o objetivo principal, que é de melhorar as condições e principalmente as propriedades químicas do solo aí. Então o ideal é fazer esse corte quando inicia, né, a floração, que a gente aproveita a planta no seu potencial máximo, né? Então, o indicado é isso. Soltou a floração, nada de peninha, né? Porque começa a ficar bonito, porque começa a aparecer flores. E aí acontece, a gente já vivenciou isso com alguns agricultores que ficam com pena e se a gente não insistir, eles acabam não realizando esse corte. Então, o corte deve ser realizado no início da floração. Pode se realizar, por exemplo, um pouco mais cedo, né? Se a gente quer que esse material decompõe rápido, então esse material está menos lignificado, então ele acaba também decompondo mais rápido, então pode fazer esse corte mais cedo. Mas a gente tem que avaliar, vou fazer o corte mais cedo, mas produziu muito volume, eu vou fazer uma boa cobertura do meu solo, senão não tem por que também cortar mais cedo. Lembre que um dos objetivos, além de enriquecer o solo, né, nesse processo aí da fixação biológica de nitrogênio, é a produção mesmo de matéria seca para a cobertura do solo. Né? E esse material, quando entrar em decomposição, ele vai também disponibilizar, através aí dos micro-organismos, nutrientes para as plantas. Então, maior volume de material seco, né, a cobertura do solo, maior será também a quantidade de micro-organismo atuando naquele solo, e quanto maior a quantidade de micro-organismo é um indicativo que melhor é a fertilidade do nosso solo. E se melhor é a fertilidade do nosso solo, melhor é a nossa produção. Se a gente consegue ter essa produção melhor ano e no meu ano seguinte eu tenho uma produção ainda melhor, é isso que a gente espera, né? E não o contrário, a cada ano ter produções inferiores. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.